Essa semana eu fiz um post que era parte de um texto do economista americano Jeffrey Sachs, onde ele dizia que nos últimos tempos as bolsas, principalmente a americana, tinham batido recordes e tinham aumentado ainda mais o dinheiro, né, da parte mais rica da sociedade americana, que é um grupo pequeno de famílias, né, os ultra mega milionários, e que as mortes por desespero na classe trabalhadora haviam aumentado. E essas mortes por desespero advêm da insegurança financeira e psicológica. E na literatura tem o termo da psicopatologia econômica. E o que é a psicopatologia econômica? É aquele momento que uma sociedade atravessa, onde a economia não cresce, o desemprego aumenta, e por conta disso, e isso olha o cenário brasileiro, hein? Se você pensar aí, a gente tem praticamente meia década que a economia não cresce, o país não se desenvolve, não sai das crises políticas. E então, o que acontece? Essa psicopatologia econômica, ela gera o quê? Esse desespero nas pessoas, desespero psíquico por ver uma insegurança em relação ao futuro, né? O desemprego aumenta, você começa a desacreditar das instituições, você começa a abusar de remédios, né? Ansiolíticos e etc, antidepressivos, você começa a entrar de fato no desespero por conta da insegurança financeira, que vai provocar uma insegurança psicológica. E segurança psicológica é um dos elementos que a gente mais precisa na vida para inclusive poder performar, para a gente poder pensar e achar soluções. A gente precisa ter segurança psicológica. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Que a economia impacta a vida do indivíduo, né? Se você lê Max Weber, né, a Economia e Sociedade, são textos exatamente falando sobre isso. Então, quer dizer, o fato da gente não conseguir fazer a economia crescer e desenvolver traz para nós, indivíduos, muita insegurança. E o grande problema da psicopatologia econômica é que, no momento de desespero, o que a gente começa a fazer? A se agarrar em tudo que aparece. E aí proliferam-se o quê? Os charlatões, né? Os milagreiros, a tenda dos milagres aparece para você. Aumenta a venda de livros de autoajuda e as pessoas vão procurar muitas vezes medicação, seitas, enfim, porque aí bateu o desespero de fato e você quer se agarrar em alguma coisa que te dê algum tipo de resposta. Mas o problema é que isso também não vai te trazer resposta. E como é que a gente combate então essa insegurança psicológica? Primeiro, a gente precisa ter musculação psíquica, né? A gente precisa entender esses fenômenos, compreendê-los de forma concreta, né? Ou seja, profunda, para a gente perceber que isso pode ser meramente uma fase que a sociedade vive, que é complicada, não vamos minimizar isso, realmente é bastante complicado, mas o desespero não vai resolver. E outro elemento importante que tanto se fala hoje em dia, que é a inteligência emocional, mas que se você voltar lá atrás nos filósofos gregos, já havia indicação em relação a como lidar com as emoções. Bom, psicopatologia econômica, desespero, charlatanismo, como é que desenvolve a nossa musculação psíquica, tudo isso são elementos que a gente vai trazer no curso do dia 14 de março, que eu coloquei aqui nas redes sociais já um post com os dados, todos os conteúdos, né, os nossos objetivos de aprendizagem, tudo que a gente vai discutir lá. Então, te espero, se inscreve lá no site, o ineditoviavel.com.br, clica lá em serviços, depois em cursos, e vamos trocar essa ideia de forma serena, tranquila, sobre esses males que estamos vivendo na atual sociedade. A nossa insegurança psicológica e a nossa patologia econômica. Tá bom? A nossa psicopatologia econômica, né? Tá bom? Eu te espero lá pra gente bater esse papo. Até mais.